Fala fiel, tudo tranquilo? Meu nome é Fabi Nagahashi e você tá na Rádio Coringão. Último jogo da temporada, última final, jogamos todos os jogos dessa temporada, ganhamos 3 dos 4 títulos, esse vai ser a última análise aí desse ano das Brabas, mas vamos aí fazer uma recapitulação da temporada então nessa análise, antes de entrar propriamente dita no jogo, em que o Corinthians ficou aí no vice-campeonato paulista desse ano. É uma conquista aí, né? Venceu o melhor time da final, né? Que realmente o Corinthians não jogou as partidas da final com mérito para vencer. O Palmeiras foi superior em pelo menos 3 tempos dos 4. Então, assim, se a gente for parar para pensar, ganhou o que realmente mereceu ganhar. Mas já o Corinthians, o que a gente pode dizer é que foi uma temporada de grandes títulos. Foi uma temporada em que o Corinthians se mostrou mais regular, lógico. Era uma temporada que já se esperaria uma mudança no time, se esperaria uma mudança também já no comando técnico, né, com a saída do Arthur Elias. Aí, depois disso, posteriormente, a saída da Cris Gambaré também, o que impactou demais no futebol feminino do Corinthians. Querendo ou não, esses dois pilares, né, Arthur Elias e Cris Gambaré, eram de grande importância para esse projeto do futebol feminino no Corinthians. Eles fizeram o projeto dar certo, eles mantiveram o Corinthians no topo por um grande tempo. Então, nessa temporada, a gente já começou lá com o Lucas Piscinato sendo escolhido como novo comandante aí das Bravas, o que levaria também a uma mudança aí, né, em toda a comissão, porque o Arthur Elias levou a comissão técnica dele para a seleção brasileira, nada mais que o normal. E o Lucas Piscinato trouxe aí com ele o Breno Basso para se auxiliar, né, ele que veio do Internacional. E podemos aí fazer um balanço, né, do que foi a temporada do Lucas Piscinato no Corinthians. Eu diria, e é uma opinião já de uma temporada vendo o futebol feminino, de uma temporada acompanhando todos os jogos das Brabas pela Rádio Coringão, se não em loco, também assistimos todos os jogos, debatemos todos os jogos, então é uma opinião própria, porém não é uma opinião só minha e eu tenho certeza disso. Que o Lucas Piscinato mostrou já durante essa temporada que não consegue resolver os problemas desse time do Corinthians. Não consegue sequer diagnosticar os problemas que o Corinthians tem. E isso, durante a temporada, e isso se culminou, né, nesse último jogo aí, nessa última final, né, porque foram 2 jogos. Então, na última final contra o Palmeiras, em que ele realmente mostrou, parece que acha que o time se portou muito bem. Porém, como eu disse, a gente fez uma análise aí do último jogo, né, que foi Corinthians e Palmeiras lá na Neoquímica Arena. O Corinthians se comportou bem em um tempo apenas. No segundo tempo, foi praticamente amassado pelo Palmeiras. Não teve tantas chances de ficar com a posse de bola, jogando em casa, com a torcida a seu favor, num campo que favorece as características do Corinthians. Favorece as características e a qualidade técnica que cada jogadora tem. E agora a gente corta novamente para o jogo Palmeiras e Corinthians, que foi realmente a finalíssima, né, a segunda parte. E parece que aí, já entrando na análise desse jogo, me parece que ele achou normal que o Palmeiras pegou as rédeas do jogo no segundo tempo e apenas continuou com o mesmo time, pensando que o próprio time iria se comportar da maneira que se comportou no primeiro tempo. Porém, a gente tem que lembrar que, do outro lado, também tem um adversário que olha o jogo, uma técnica que vê e sabe também as deficiências do seu time, sabe reduzir os danos dessas deficiências também, e muito sabe aproveitar os pontos fortes que o Palmeiras tem. Então, parece que a comissão técnica do Corinthians quis que o time jogasse como foi o primeiro tempo, porém as dificuldades continuaram, os problemas continuaram, porém o Palmeiras, a diferença principal foi que o Palmeiras mudou a sua postura
e começou a agredir o Corinthians nas deficiências que o Corinthians tem. Então, o Corinthians apenas normalizou essa posse de bola do Palmeiras, normalizou que os duelos, principalmente os duelos pelo meio campo, todos serão vencidos pelo Palmeiras. E foi isso que foi a tônica do jogo, praticamente inteiro. O Corinthians no primeiro tempo foi amassado pelo time do Palmeiras, não teve nenhuma finalização, nenhuma chance de gol. A goleira Keiti Tapia não fez nenhuma defesa e o time do Corinthians estava irreconhecível dentro de campo. Fora de campo, a comissão técnica parecia perdida. Lucas Piscinato apenas olhava o jogo com as mãos no rosto, fazia algumas observações superficiais, porém nada mudou. Já no segundo tempo, ele entra com a Yaya no lugar da Gabi Zanotti. Lembrando, a Gabi Zanotti já tinha recebido um cartão amarelo no primeiro tempo, então estava pendurada. Entra a Yaya no segundo tempo e logo na primeira finalização, cruzamento. E aliás, a gente fazendo um recapitulamento todo dessa temporada, volto a falar, os gols do Corinthians foram muitos de bolas paradas e de aproveitamento também de jogadas individuais. O Corinthians tinha nesses dois cenários uma chance muito grande de abrir o placar e aí sim ficar mais confortável no jogo. O Corinthians tinha a seu favor esses dois critérios: bolas paradas, jogadas individuais, principalmente acionando a Gabi Portillo. A Gabi Portillo foi pouquíssimo acionada nesse último jogo contra o Palmeiras. E o gol saiu num cruzamento da Yasmin, que eu já vou falar das jogadoras que irão sair, né? Que estão aí próximas para sair. E a Yasmin é uma delas, infelizmente. É um cruzamento perfeito da Yasmin na cabeça da Yaya. A Yaya cabeceou. E nisso que já estava muito ruim o jogo, 2-0 para o Palmeiras. Nesse sentido, o Palmeiras já ganhava, no tempo regulamentar, já ganhava o Campeonato Paulista. O Corinthians conseguiu empatar a partida no agregado e conseguiu levar essa partida para os pênaltis, mas num jogo completamente irreconhecível, num jogo em que a comissão técnica perdida em campo, fora do campo e dentro de campo, as atletas mais perdidas ainda, não conseguiam achar o meio campo do Palmeiras. Simplesmente Diane, Ingrid e Brena amassaram o jogo, colocaram as jogadoras do Corinthians no bolso e levaram para casa. Porque foi um jogo em que o Corinthians não ganhou meio campo em nenhum sentido, nem na marcação, nem na pressão, muito menos na criatividade, com ou sem bola. Ou seja, esse jogo terminou 2-1, Corinthians perde nos pênaltis. E outro fato, não acertou nenhuma penalidade. De 5 penalidades, 4 perdidas. Então, assim, se a gente for citar, Duda Sampaio bateu o primeiro pênalti, a goleira Keiti Tapia pegou. Eudmila bateu, e olha, fatalidade também. A Eudmila bateu bem, bateu no outro canto, a goleira pulou para um lado, a Eudmila bateu no outro. Mas ela chutou a bola e a bola bateu na trave e não entrou. A Milene, que é a nossa cobradora de pênaltis, perdeu o seu pênalti muito displicentemente ali. A goleira que estava, lógico, pulou no canto certo, mas a bola nem foi quase no canto, então muito fácil. E a última, eu acredito que foi a mais dolorida, Carol Nogueira. Ela foi pra bola, ela bateu e a goleira espalmou e a bola quase entrou. Mas esse quase realmente não dá para levar em conta, ou seja, foram 4 penalidades perdidas pelo Corinthians. Já o Palmeiras, né, conseguiu perder a primeira, a Amanda Gutierrez também bateu na trave, né, mas a goleira Lelê não conseguiu fazer nenhuma defesa. Então, foi isso, né, o Corinthians perdeu todos os pênaltis, o Palmeiras teve que fazer apenas 2-0 nos pênaltis, 2-1 o placar regulamentar. Perdemos 2 vezes. Ou seja, o Corinthians tem muito a se pensar, né? Falando agora de uma temporada, né? Acabando,
tem muitas coisas a serem repensadas nessa temporada. É um Corinthians completamente diferente do que a gente viu, do que a gente esperou, talvez do que a gente estava acostumado a ver também, né? Mas é uma temporada que a gente tem muito a se pensar, e tem uma pergunta que não sai da minha cabeça e eu acredito que deveria ser a pergunta da temporada e para a próxima temporada também. Esse elenco se desmanchando, né? Porque são muitas jogadoras ali com o contrato acabando e pouquíssimas, se eu não me engano, apenas Duda Sampaio e Carol Nogueira. E fiquem ligados aí na Rádio Coringão, porque a gente vai falar de todas as jogadoras, sim, que vão estar saindo aí do Corinthians, e se vão fazer falta ou não, fica a critério de vocês aí, né? Na minha humilde opinião, tem algumas jogadoras, sim, que irão fazer falta, porque tem uma pergunta aí, né, que eu já vou falar, que eu acho que deve ser a pergunta da temporada, que fica para a próxima temporada, se era um elenco campeão, as jogadoras eram campeãs, as jogadoras se conheciam demais, tinham uma base, tinham componentes importantes e sabiam se estruturar, por isso ganharam jogos, também no físico, ganhando muitas vezes na parte física de muitas atletas, de muitos times aí, e ganhando no finalzinho, ou seja, a parte física prevaleceu. Ou se a comissão técnica tem o seu mérito, soube trabalhar, soube treinar principalmente, se ela tem mérito em ser um time campeão, um time com comissão, um time com elenco, um time com os dois juntos. Então fica essa pergunta: elenco campeão, que vai se desmanchar, e aí fica a preocupação, ou time campeão, elenco mais comissão técnica? Eis a questão, né? Ninguém sabe muito bem o que pensar dessa próxima temporada, mas vai aí algumas boas dicas, né? O elenco, a Yasmin, aliás, que eu citei, já falou que vai sair, né? Já falou que não segue para a próxima temporada com o Corinthians. É uma perda bastante evidente por parte do Corinthians mesmo. Ela é uma jogadora lateral esquerda da seleção. A Tamires ainda a gente não tem uma previsão de quando ela volta. Quando retornar, realmente vai ter que ter um controle de carga muito importante, como assim está sendo com a Érica também, né? Já temos algumas jogadoras também que estão com o contrato acabando e tem aí, né? Um pezinho já fora do Corinthians, né? Uma é a Gabi Portillo, 18ª melhor jogadora do mundo e uma das principais jogadoras do Corinthians. Nessa temporada não fez uma grande temporada no Corinthians, no clube, mas fez uma grande temporada pela seleção. Muito visada, então ela deve sair do Corinthians, deve ser mais uma a pegar essa barca. Vicky Albuquerque também já ficou muito emocionada, falou que pode ser seu último jogo pelo Corinthians, mas nada decidido, mas já tem um pezinho também já fora mais uma vez do clube do Parque São Jorge. Já temos aí também Milene, talvez com o contrato acabando, mas e talvez com o pé já fora e dentro da Ferroviária, ninguém sabe, né? Mas aí quem sabe se ela fica ou não. E também temos aí mais algumas que não eram titulares, mas essas são as principais realmente que preocupam, né? Porque eram titulares absolutas. Gabi Portillo, no caso, Yasmin e Vicky Albuquerque, grandes preocupações pro Corinthians. E aí a gente vai ver, né, com essa barca de jogadoras indo embora, se os reforços que irão trazer vai ser o suficiente para manter esse Corinthians no topo. A gente, como torcedor, espera que sim, realmente. Mas fica aí, né? A gente fica mais temeroso, mais preocupado. Mas a gente que é Corinthians sabe, a gente que é Corinthians sente. E é isso, né? O que nos resta é torcer para uma nova temporada das Bravas, que seja também tão vitoriosa quanto a que passou. Último vídeo da temporada, último vídeo da análise das Bravas. É isso, se você gostou já deixa o seu like, já curte, compartilha. É nóis. Não esquece de seguir as Rádio Coringão em todas as redes sociais, que a gente já vai falar também
dessas saídas das brabas e vai comunicar a vocês de tudo que tá acontecendo. É nóis e vai, Corinthians!